Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus nobres, espero que todos estejam bem. Um abraço de Antony Galvão, chapéu, pegou bem, né? O vídeo de hoje vai ser um vídeo, mais uma vez, que vai colocar o ser humano no campo de um pensamento que nunca chegou neste campo. Claro que vai ter os contras, mas eu não estou importando para isso. Cristianismo. O que é o cristianismo para o cristão brasileiro? Ou para qualquer cristão? Não é só o brasileiro, não. Vou fazer uma comparação aqui que muitos vão discordar. Tudo bem, mesmo porque muitos cristãos vêm aqui no meu canal, discordar. Concordar com algumas coisas e discordar na maioria das coisas que eu falo. Ok. Tudo bem. É de cada um. Mas preste atenção no que eu vou falar, que é muito importante para tirar ainda alguns resíduos que estão impregnando na mente de pessoas que não querem deixar de vez esta praga chamada cristianismo, independente de ter fé ou não em qualquer coisa por aí. O vídeo de hoje é voltado ao cristianismo. Vou fazer uma comparação aqui. Cristianismo, por exemplo, para mim, quem é cristão, eu fui por 25 anos. De cristão, acredita em Cristo. Cristão. Como salvador da humanidade, acredita em evangelho, tem que pregar, acredita em salvação. Acredita em vinda de Cristo, acredita nisso e naquilo, que é tudo uma farsa. Na verdade, o cristianismo é uma água. Ou melhor, parece ser uma água cristalina para quem bebe todos os dias. Mas na verdade é salmoura. Sabe o que é salmoura? Sangue putrificado dos primeiros cristãos que morreram no nascimento do cristianismo. Não estou falando de Jesus, não. Isso aí é um personagem. Ninguém tem certeza. Não estou falando dos apóstolos, não. Estou falando de pessoas que de fato existiram no início do cristianismo, da criação romana, deste esgoto romano, que dá-se o nome de cristianismo, que veio espalhando ramificações, ou melhor, canalizações. Eu vou fazer uma comparação com aquele rio que você não sabe onde é a nascente, que você ainda não foi até a nascente. Muitos cristãos, quem é que sabe desta nascente? Rodrigo Silva já sabe onde nasceu o cristianismo. Malafaia já sabe. Esses caras sabem. Só que esses caras não são trouxas, não? Eles não são burros, eles são espertos. E são, negativamente falando, são mal intencionados. Porque eles ganham dinheiro para propagar uma mentira que eles já sabem que é uma mentira. Um rio em que distribui água para muita gente, digamos para uma cidade inteira, porém ninguém sabe de onde nasce a cacimba, o minador deste rio. Porque as pessoas acreditam que quem está distribuindo água está falando a verdade. A água é boa, é cristalina, é este cristianismo. Mas se você fazer o que eu fiz, não precisa acreditar em mim, não. Basta seguir o meu conselho, fazer o que eu fiz e ir pesquisar, buscar conhecimento. Você vai rastrear esse rio e vai ver que as ramas deste rio, que são vertentes dentro do cristianismo, protestantismo, catolicismo, placas de igreja, tudo isso. Cristianismo. O cristianismo está assim, ó, ramificado em tudo. Rastreia este rio até chegar na nascença dele, no nascente dele. Você vai conseguir chegar.
Se você fazer o que eu fiz. E quando você chegar na nascente deste rio, você vai entender que não é água que as pessoas estão bebendo. As pessoas estão bebendo sangue. Isso mesmo. De forma figurada, de cristãos que morreram no início do cristianismo, na Inquisição, os martírios, que muitos martírios aconteceram sim, com pessoas de fato que existiram no início do cristianismo. Não estou falando dos personagens bíblicos, não. Isso aí é inventado. Eu estou falando de pessoas no início ali, Concílio de Nicéia e tal. E você vai chegar nesta nascente, você vai tomar nojo quando você chegar na nascente deste rio. Quando você chegar ali onde nasceu o cristianismo, você vai ver que o cristianismo nada mais é do que sangue putrificado, salmoura de sangue putrificado de crentes. Cristãos, crentes eu digo cristãos, no início do cristianismo, que deram testa, que faziam de tudo para não aceitar as regras criadas pelo Império Romano dentro do cristianismo. E foram mortos, muitas pessoas, tem palavra que eu não vou nem falar aqui, para não falar, muitos foram tortos para não falar a palavra, no plural. Gente, se qualquer pessoa, se tiver sensibilidade, força de vontade e condição de ir na fonte que eu já fui, na cacimba onde eu já fui, figuradamente falando, vai entender que este cristianismo é uma canalização de um rio maldito, sofrido, de pessoas no início dele. Quando você vê esses caras aí, o Rodrigo Silva, o Malafaia, o Feliciano, o Macedo, o Valdemiro e esta cambada toda, o RR, alimentando o cristianismo, é como se eles estivessem dando para vocês a salmoura do sangue putrificado do cristianismo, como se você estivesse bebendo água cristalina. Mas eles não vão falar isso, porque eles já venderam esta água. E vendem todos os dias, como água cristalina. Porque eu já falei aqui, eu duvido que o Rodrigo Silva não saiba disso. Claro que ele sabe. Que o Malafaia não saiba disso. Claro que ele sabe. Onde nasceu o cristianismo. Aí você fala, Anthony, você quer que a gente acredite em você? Não. Quero que você rastreie também como eu rastreei este rio. Vai ali rastreando. Mesma coisa daquele rio que tá fornecendo água para uma cidade e você vai rastreando ele, rastreando ele, rastreando ele. Até chegar onde ele nasce. Quando chegar é que você sabe de onde vem realmente a água. Se você descobre que a água é um esgoto, um esgotamento, vem de lugar podre, e você não dizer para ninguém, não revelar para ninguém e vender esta água, você está sendo picareta. Você está sendo vigarista, charlatão. É o que esses caras, esses apologéticos, teólogos, seminaristas fazem com as pessoas leigas. É isso que eles fazem, porque eles sabem. Então, eles descobriram isso. Eles sabem disso. Eu duvido. Como é que o Rodrigo Silva não vai saber? O Malafaia não vai saber? O Feliciano não vai saber de onde nasceu o cristianismo, que não tem nada a ver com os personagens do livro, que o livro é apenas um faz de conta. Como é que esses caras não sabem disso? Claro que eles sabem. Mas, tudo bem, gera grana, gera dinheiro. Vender esta água como água cristalina. Vender esta mentira. O Brasil é realmente inundado numa mentira de centenas de anos, de séculos. Já que o Brasil ainda não tem um milênio, né? Tem meio milênio e um pouco. Um pouco mais de 500 anos. Mas o Brasil já nasceu neste rio desta putrificação chamada cristianismo. Vindo do catolicismo, que é o ramo principal, a canalização principal, o canal principal do rio. E depois espalhando protestantismo.
Daniel Berig e Gunda Wingren, aqueles assembleanos que chegaram aqui no Brasil, e o cristianismo começou a fazer isso, espalhar canalização deste rio. E as pessoas já estão inundadas neste rio mentiroso, podre, chamado cristianismo. O que eu tô falando para vocês aqui é fruto de muita pesquisa e muito estudo para chegar onde eu cheguei. Não foi fácil. Eu passei 25 anos sem conhecer a nascente deste rio. Mas quando realmente eu tive coragem, falei, eu vou de fato buscar. Eu vou de fato buscar onde é que nasce isso. Se de fato tá certo ou não. Se este livro de fato é verdadeiro ou não. Se este Jesus de fato existiu como divino e ressuscitou ou não. E se de fato tudo que aconteceu é verdade, eu vou saber. Eu vou buscar. E eu fiquei, durante toda a minha transição, desde o início que eu entrei em transição, eu não me tornei ateu logo quando eu entrei em transição. Eu fiquei ali meio agnóstico e meio cristão. Mesmo assistindo vídeos do Ferrer, do Carlos Rosa, do Eustáquio, nunca mais eu vi o Eustáquio. Não sei se ele tá colocando vídeo, nunca mais eu fui lá no canal dele. Ele parou de colocar vídeos criticando o sistema. Caiu bastante, mas é gente boa demais, não sei. Mas antes de assistir esses caras, eu fui buscar, eu fui pesquisar mais. Eu fui reestudar tudo que eu estudei do sistema assembleano, a ponto de chegar a pastor. Eu fui estudar sobre eclesiologia, que é a história da igreja de dentro para fora. Eu fui estudar sobre armatiologia, que é a história, que é a ciência do suposto pecado. Eu fui estudar sobre soteriologia, que é a ciência da salvação. Eu fui estudar sobre escatologia de uma forma mais profunda, que é a ciência das revelações, né, das coisas futuras e outras coisas também. Outros ramos dentro do cristianismo. Eu tomei um susto quando eu cheguei na raiz, quando eu cheguei na nascente do rio, que eu descobri que tudo nasceu ali, no Concílio de Nicéia, ano 326. Guarde esta data. Mesmo o cristianismo sem ter um fortalecimento e se incorporando antes de 326 em pessoas acreditando em um judeu que morreu, que foi crucificado, que eles pegaram uma carona nisso aí, acreditando em um alvoroço que aconteceu de um suposto judeu que foi crucificado, que teria talvez supostamente ressuscitado, porque não se tem nenhuma prova. Roma pega uma carona já neste alvoroço ali e cria o sistema, e cria ou seja, e cava esta cisterna, este poço, para dali nascer o rio que eu falei para vocês. Só que este poço foi cavado, não foi para jorrar água, não. Infelizmente jorrou foi muito sangue, cara, muito sangue. As pessoas que davam testa, que não queriam daquela forma, no chamado Cristo, mas não queriam. Pessoas que eram mortas de uma forma tão cruel, muito sangue, faziam competições eles faziam, destruindo vidas de supostos primeiros cristãos. Então você que é o cristão de hoje, que não conhece isso, para você tá tudo bem. Você acredita num Jesus que vai voltar, que isso não existe. Você acredita numa farsa romana. Você não sabe disso porque você não quer buscar. E tem gente que não tem estrutura de ter o nível de capacidade de buscar na fonte que eu já busquei. Aí fica acreditando em quem? Rodrigo Tripa, fazendo arqueologia da mentira ali na região. Pegando ruínas de 200 anos, 300 anos atrás, de Israel, e implantando dentro do cristianismo adventista. Isso é o que eu penso, viu? Isso é o que eu analiso. Eu não estou afirmando nada. Eu estou apenas falando isso, porque toda esta arqueologia de Rodrigo Tripa, na minha opinião, é uma mentira sem precedente. E
Essas viagens que esses crentes brasileiros fazem aqui, esses líderes, para ganhar dinheiro às custas de gente trouxa, para Israel, para mostrar os locais. Monte das Oliveiras foi aqui, Getsemane foi aqui, Rio Jordão foi aqui, Mar da Galileia foi aqui, aconteceu isso, Calvário e crucificação. E uma história sem fundamento, mas uma história, mas para o crente tem fundamento. E aí, só que esses caras não explicam, que eles já sabem que o cristianismo é uma putrificação de uma salmoura de um sangue dos primeiros cristãos, que de fato existiram esses primeiros cristãos. Ali nasce este controle que vem para a Igreja Católica, Calvinismo, Luterianismo, enfim, muita coisa. São 2000 anos quase, cara. Vamos colocar aí, se nasce em 326, o sistema se incorpora ali para ramificar, canalizar no planeta. Nós temos aí mais ou menos quase 1700 anos para trás que nasceu isso. Então, esses caras que pregam, que ganham dinheiro, que estão ricos com a fé alheia deste cristianismo, esses caras são canalhas. É isso mesmo. São babacas. São idiotas, são hipócritas. São aproveitadores de pessoas simples e humildes, ganhando dinheiro às custas de pessoas humildes e simples, com um cristianismo que eles sabem de onde nasceu, mais do que eu. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não precisa acreditar em mim. Rastreia este rio, que você vai chegar onde eu cheguei. Rastreia. Ah, mas eu tenho fé. Ai, fé. Fé de menos e fé de mais. A única coisa que você tem é fé demais. Tem gente que é fé demais e tem gente que é fé de menos. Você é fé demais. Que não para entender que tudo que você acreditou desde a sua infância não faz sentido, gente. Cara, quem é cristão desde a infância, que o viu, que tem 40, 50 anos de idade, assim como eu tenho 53, que desde a infância, desde quando se entendeu como gente ali, por volta dos 8 anos de idade, 10 anos de idade, que você já começa a lembrar de algumas coisas, que via dizer que esse Jesus estaria voltando naquela época, e até hoje o cara não aparece, nada acontece. Tudo que vem acontecendo aí é cumprimento, diz que é cumprimento, mentira, tudo sempre aconteceu. E uma pessoa dessa não acorda, é porque é fé demais. Fé demais. E isso aí. E como tem um texto que diz que a fé remove montanha, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nada contra a fé de vocês, não. Eu estou falando uma ideia que está na mente de vocês como fé, que remove neurônios. E não foi fácil para mim no início da minha transição. Por isso que eu sempre digo, a pessoa que rapidamente é cristã hoje e amanhã já diz que é ateia, tem uma tendência muito grande de se tornar suposta ex-ateia ou suposto ex-ateu, porque não tem a estrutura que eu adquiri, que o Jason Ferreira adquiriu, que foi buscar na fonte também, que o Antônio Miranda, o Sabino. O Sabino, ele mostra, ele é apologético. Sabino, ele é exegético. Ele entende o texto, o que aconteceu ali, ele sabe que aquilo ali tudo é uma farsa. Mas quem não tem essa estrutura vai acreditar em quem? Rodrigo Tripa, em Malacheia, em Feliciano, porque são bem mais famosos, ganham muito dinheiro. E tem canais grandíssimos que saem pregando pelo Brasil e reunindo multidões. Vão acreditar no Macedo, que esses caras, na minha opinião, eles sabem muito mais do que eu. Por isso que eu digo, quando eu falo aqui, tem gente que não concorda, tudo bem. Antônio, ninguém conhece o íntimo de ninguém. O íntimo de ninguém eu não conheço. O que a pessoa pensa eu não conheço. Mas eu tenho uma certeza que esses caras já chegaram primeiro do que eu. Eles chegaram primeiro do que eu, onde eu cheguei. Por que não? Eles não são tão burros assim. Então eles sabem que tudo é uma farsa, mas por que eles não vão falar? Porque eles ganham dinheiro. Eles já venderam esta água como água cristalina, que é uma salmoura de sangue de inocente, cristão antigo, que acreditava também, que quando o cristianismo ele foi criado também, presta atenção, ali no concílio de Nicéia, naquele século ali, que é o século III, dali pra frente, cadê o cara?
2025 nós estamos, cadê o cara? Então é fácil entender que as pessoas foram enganadas, mas aqui no Brasil não tem jeito. Não tem jeito, o povo realmente está com a mente atrofiada. A mente realmente virou uma crosta desgraçada. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem mais jeito. Você vê na internet o tempo todo esses canais aí de cristãos aí falando besteira, falando bosta, falando merda o tempo todo. O tempo vai passando e vai falando merda, e nada de Jesus, vai falando bosta, nada de Jesus, falando merda, nada de Jesus, falando esgoto, nada de Jesus. E engolindo salmoura, engolindo um sangue putrificado de cristãos antigos, porque quem alimenta esse cristianismo está se alimentando disso. E outra coisa, e até os rituais que acontecem dentro do cristianismo, isso já prova, né? A suposta Santa Ceia. Ou então, o ato de comungar da Igreja Católica, que é o quê? É uma representação do sangue de um ser humano. Foi o primeiro cristão, Jesus, caso existiu, que teve que morrer, derramar sangue pelas pessoas. E como se estivesse comendo a carne. Olha só, observa que o que eu estou falando tem sentido, tanto nisso que eles estão dentro de igreja, tomando vinho como se fosse bebendo o sangue de alguém. Olha que coisa absurda. E comendo pão como se estivesse comendo a carne de outro ser humano. É um canibalismo mental dentro do cristianismo. Não é um canibalismo na prática, mas é um canibalismo na crença mental. É como se a pessoa tivesse que comer a carne de um ser humano que supostamente seria um Deus encarnado e tomar o sangue. Observa que o que eu estou falando tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mas na verdade muitos cristãos derramaram sangue mesmo. Cristãos que foram decapitados, que foram crucificados, cristãos que foram enforcados, apedrejados naquela época, muitos. Eram pessoas que acreditavam também e não tinham fundamento e morreram ali por amor àquela fé. E hoje, os cristãos de hoje estão bebendo, em forma figurada, bebendo deste sangue. E não sabe, e não está sabendo. Quando faz o ritual da Santa Ceia, da suposta Santa Ceia, que aquilo ali é uma mentira, e comunga na Igreja Católica, você está ali como se fosse usando um ato de canibalismo. É como se você estivesse usando um canibalismo. Que precisão para uma salvação teria isso, cara? Você simbolizar que você está comendo a carne de um ser humano, um pedaço de pão, ou uma hóstia, e bebendo o sangue de um ser humano no simbolismo do vinho. Que coisa nojenta. Se você parar para pensar, isso é uma coisa nojenta e também uma coisa absurda. Imagine em que eles fizeram um traçado tão bem feito da mentira e traçou na mente do ser humano que o ser humano acha que isso é normal. Para ter parte com o corpo de Cristo, tem que comer a carne de Cristo e beber o sangue. Gente, hoje quando eu penso nisso, diante de todos vocês aqui, o que eu estou falando, eu tenho nojo. Então não acredite em mim não. Acredite em mim não, não quero que acredite em mim não. Busca. Pesquise aí na internet, a internet tá cheio de documentações. Você vai achar documentações, você vai achar depoimentos e mais depoimentos de ex-padres, de pessoas que eram ex-pastores também. Pessoas que se diziam apóstolos e são ex-apóstolos. Vão falar o mesmo que eu estou falando. Judeus contando a história da mentira do cristianismo, por isso que eles não acreditam, judeus do judaísmo. Por isso que eles não acreditam neste Messias. Eles também vivem uma mentira, viu? A primeira mentira, grande mentira do cristianismo nasce no judaísmo. E a espera do judaísmo, do judeu a um Messias que até hoje eles esperam, criou ali uma possibilidade de Roma criar um personagem de fato e dizer que Cristo de fato já veio. E tudo isso ali. E vem um preterismo também, que já é outra mentira dentro do cristianismo, que desce a ripa nos evangélicos e nos católicos, mas ao mesmo tempo o preterismo vai alimentar de que Jesus de fato existiu e veio no ano 70. É mentira. Não existe nenhuma evidência. Eles vão falar de um cara que contou a história e falou algumas coisas de uma forma suposta, que foi o Flávio Josefo. Então o preterista é outro mentiroso, é muito mentiroso. Preterista é outro, é mais mentiroso do que o próprio cristão que acredita ainda que esse Jesus vai voltar. Então, você vai continuar bebendo este
sangue de Jesus ou dos cristãos antigos, porque teve cristão que morreu mesmo por este cristianismo. E daí pra frente nasce este sistema desgraçado, miserável, escravocrata, que vem enganando pessoas há milênio. E o cristianismo foi criado e tá aí na mente de muita gente, atrofiando, enganando, fazendo as pessoas perderem tempo dentro de igreja, grito, barulho, pulo, que é tudo emocional, tudo da mente humana. E as pessoas não percebem. E vão inundando e ensinando para seus filhos, para suas crianças, ainda ensinando. Em meio a uma tecnologia que nós temos, já uma descoberta muito grande de que esse cristianismo é uma farsa de fato e nem todo mundo quer aceitar. E ainda continuam impregnando isso na mente das crianças, jogando crianças para pregar, entregar profetada. É uma praga desgraçada. Imagine o Brasil sem isso. Mesmo tendo fé, você pode ter fé em um Deus, achar que olha para as coisas, para a natureza e achar que isso aqui não veio por acaso e acreditar num Deus. Agora, quando você acredita no cristianismo, saiba de uma coisa, eu vou finalizar agora. Você está, de forma figurada, bebendo o sangue dos primeiros cristãos. E não é um sangue vivo e fresco, não. É putrificação. Putrificado, é um esgoto. É difícil, né? É forte que eu estou falando. É como se você estivesse bebendo salmoura de um sangue já podre. Dos primeiros cristãos, também burros, que acreditavam nisso e morreram por conta disso. Põe isso na mente de vocês. Ou então, morra no engano. Não estou pedindo para acreditar em mim, não. Busque. Pesquise. Rastreia este rio. Que você vai chegar na nascença do rio. Porque tem gente que chega e continua enganando na igreja, assim como esses caras aí, esses que eu falei no início, né? Todos esses caras pra mim são picaretas, todos eles. Todos eles são picaretas, porque eles sabem mais do que eu. Mas eu acho que a consciência desses caras dói quando eles deitam no travesseiro. Eu tenho certeza absoluta que o Rodrigo Silva, quando ele deita no travesseiro, ele pensa: se eu fosse falar o que eu sei. Mas ele não vai falar. É um pensamento meu, uma opinião minha. Por isso que eu digo que esses caras deveriam tomar muita vergonha na cara. Tinha que pegar esses caras e mandar pra Marte. Mandar pra Marte. Não ia fazer falta nenhuma na Terra. Esses mentirosos da fé alheia, que ficam em podcasts enganando pessoas, em canais enganando pessoas, falando de uma coisa que eles não podem provar. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.